Fala galera, beleza? Aqui é o Jefão da geração Let's Go. Mais um dia aí pra gente estar trocando uma ideia, uma reflexão, né? Esses dias aí como eu acho que eu cheguei a comentar em alguns vídeos, né? Estou fazendo um devocional com os meus filhos. Nós estamos agora no livro de Mateus. Aí todo dia eu estou aqui em São Bernardo, né? E eles estão lá na Baixada. Aí todo dia, 8 horas da noite, eu tirando as sextas-feiras, né? Que é a live do Fora da Caixa. Mas todos os dias eu faço chamada de vídeo com eles, né? Nós oramos, lemos um capítulo da Bíblia, né? Como eu falei, agora a gente está lendo o livro de Mateus. E depois que nós lemos, nós destrinchamos. Vamos explicando ali versículo por versículo, o contexto da época, o que estava acontecendo na época, o porquê daquilo, o que o autor queria comunicar ali, né? Para os leitores da época, entender aquilo e trazer para o nosso tempo, para a nossa época, procurar trazer lições preciosas para a nossa vida, né? Para praticarmos. E às vezes eu deixo algumas liçõezinhas para eles, para no outro dia eles me responderem, né? Algumas perguntas, eu faço algumas perguntas e no outro dia eles me respondem. E eu pensando nisso, né? Por que a gente começou a fazer esse devocional, né? Deus, ele começou a me incomodar muito, porque no sentido de eu ensinar muitas pessoas, né? A gente faz a live do Fora da Caixa, da geração Let's Go. Ela é num sentido evangelístico, né? Como quando a gente ia lá na praça, né? A gente pregava o evangelho ali, né? Pregava o reino dos céus, pregava a salvação. E só que o reino dos céus, ele não é só a salvação, né? A salvação é a porta de entrada para o reino dos céus. E o reino dos céus, ele vai da mesma maneira, é um contraponto, né? A salvação, ela é de graça, nos foi dada de graça pelo sacrifício de Cristo na cruz. Não foi pelo que a nossa salvação não vem pelo que nós fazemos, mas é unicamente, exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. E ela é entrada no reino. Só que a partir do momento que você entra no reino, ela vai te custar tudo. E como nós estamos lendo o livro de Mateus, eu e meus filhos, a gente vê Jesus ele falando muito sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino. O primeiro discurso de Cristo, lá no Sermão do Monte, que ele fala sobre o cidadão do reino, o comportamento do cidadão do reino. Aí depois nós vemos lá já em Mateus 10, quando ele fala da missão dos discípulos, daqueles que fazem parte do reino dos céus. E isso começou a me levar a uma reflexão profunda, né? Pensando nessa geração de hoje, na geração que nós estamos vivendo. Inclusive hoje eu coloquei nós temos um grupo, né? Nós temos um grupo de liderança do Fora da Caixa, né? E temos um grupo de apoio. E nesse grupo de apoio eu meio que fiz um desabafo, né? Falei sobre essa geração, fruto dessas reflexões que a gente está tendo, que eu estou tendo, assim, né? Fazendo esse devocional com os meus filhos, né? Lendo o livro de Mateus, né? E fiquei pensando nisso, né? Como essa geração de hoje, ela tem tudo para fazer a diferença, mas não faz. É uma geração que tem a maior quantidade de informação que jamais se teve. E mesmo assim nós não conseguimos fazer a diferença. É uma geração que nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos a facilidade do seguinte, livros em e-book, livros em PDF, livros até baratos.
e temos a facilidade de comprar livro pela internet, baixar bíblias, aplicativos de Bíblia no celular. A palavra de Deus, ela nunca foi tão acessível como ela é hoje. Nunca o ensino foi tão acessível como é hoje. Mas infelizmente nós não conseguimos ver essa quantidade de informação sendo transformada em ação, em transformação na sociedade. A gente vê que as taxas de divórcio dentro entre os cristãos, ela é tão grande quanto entre aqueles que não são cristãos. A gente vê um país que está crescendo, é muito grande o crescimento do número dos cristãos evangélicos, mas mesmo assim nós não conseguimos ver essa quantidade sendo gerada uma transformação, porque nós vemos a corrupção lá em cima. Então, essa quantidade de informação, essa quantidade de pessoas sendo salvas, ela não está sendo traduzida, transformada para uma transformação genuína nos lares, na sociedade em si, nas casas, nas famílias, nas escolas, nos trabalhos, nos empregos, em nada. Por quê? Essa geração, embora ela tenha muita informação, ela tenha muito assim, uma facilidade de adquirir informação, é uma geração, é a geração do entretenimento, é a geração das coisas fáceis, é a geração daquilo que vem muito fácil. E o problema nosso é que aquilo que quando é muito fácil a gente tem a tendência a não dar valor. A nossa natureza humana, a gente tem a tendência de buscar aquilo que é fácil e buscar aquilo que os atalhos. A gente não tem aquela facilidade, é da natureza humana ter dificuldade de buscar aquilo que é custoso, que é trabalhoso para nós. A gente quer as coisas prontas. A gente é a geração do miojo, do fast food, do McDonald's, da Netflix, do micro-ondas, do shopping. Nós somos a geração do miojo. Nós não somos a geração que tem que quer ter aquele trabalho para fazer aquela bela macarronada, né? Nós somos as gerações do aqui e agora, do já, do para ontem. E isso tem um grande problema. Isso gera em nós uma ansiedade. E por gerar em nós uma ansiedade, nós não temos a paciência necessária para nos aprofundarmos. A gente é a geração que sabe de tudo. Eu sei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daquilo outro, mas não se aprofunda em nada. Infelizmente, nós somos uma geração rasa. Sabe de tudo, mas não se aprofunda em nada. Quer ver um exemplo? Nós somos uma geração que formamos advogados. Muitas pessoas estão entrando lá nas faculdades de direito, formando advogados, mas quando eles vão fazer a prova da OAB, muitas pessoas que saem da faculdade não estão prontas e não conseguem passar na prova da OAB. Quer ver outro exemplo? Nós somos a geração que estamos formando muitos médicos. Só que acontece, nós vemos médicos despreparados quando eles entram dentro do hospital para fazer uma cirurgia, e infelizmente, eu não estou generalizando, mas a gente vê muitos médicos fazendo isso, matando pessoas, porque não estão preparados. Porque também tem um agravante. Na América Latina, nós não vemos o ensino como algo de valor. Nós vemos o ensino como um meio para conquistar algo. Nós vemos os jovens entrando na faculdade não para ser alguém, mas para ter um diploma para que ele possa conquistar um bom trabalho, uma boa casa. Essas coisas elas têm que ser consequência de quem você é e não simplesmente o alvo em si. Então, o que acontece? Essa é a nossa realidade. Uma geração que ela tem tudo, tem as ferramentas para transformar o mundo, para transformar a sociedade,
para viver um avivamento como nunca se teve antes, porém não consegue enxergar isso, não dá valor ao ensino. Nós vemos irmãos crentes que eles estão chegando diante de Deus simplesmente só para pedir. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Nós nunca vemos tantos crentes que analfabetos bíblicos que não conhecem a palavra de Deus. Isso eu não estou falando que você tem que saber livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. E eu também não estou falando que você tem que ser um teólogo, que nós temos que fazer uma geração de teólogos. Mas infelizmente nós vemos tantas pessoas que estão dentro da igreja e elas não conhecem a Bíblia, não têm intimidade com a Bíblia, não leem a Bíblia, não fazem o seu devocional, não querem perder, não querem acordar ali 30 minutos mais cedo para poder abrir a Bíblia, para ter o seu momento de oração, para ter o seu momento de reflexão, para ter o momento de ler a Bíblia, de colocar um caderno do lado, para você poder escrever, para você poder anotar as suas curiosidades, até para conversar. E aí o que acontece? A pessoa ela que acha que tudo vai acontecer na vida dela, porque Deus ele é responsável por tudo na vida dela. E não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Então a gente vê muito, a gente está vendo uma geração rasa, uma geração que não quer crescimento, uma geração dos memes, uma geração do TikTok. Por que as pessoas que bombam no TikTok? Quais as pessoas que bombam lá no TikTok? Gente que faz coisa engraçada, gente que faz dancinha, gente que fala bobagem. Então o que acontece? E eu não estou falando que nós temos que ser pessoas que não tem que ter o nosso momento de entretenimento. Nós temos que ter nosso momento de lazer sim. O problema hoje é que o ser humano ele só quer ter o lazer, só quer ter o momento de risada. Não valoriza um ensino, não valoriza nada. Você quer ver uma pessoa, ela bombar nas redes sociais e ela colocar coisa engraçada, colocar meme. Infelizmente, muitas vezes nós temos até que usar dessas estratégias. A gente tem a página do Geração Let's Go no Facebook. Vira e mexe eu tenho que colocar algumas coisas engraçadas para atrair a atenção do povo, para como se fosse uma isca, para depois colocar coisas reflexivas, para que a gente venha tentar instruir as pessoas de alguma forma. Então a gente vê isso daí, a gente vê muitas pessoas que elas vão pregar e elas vão pregar despreparadas, porque não tem uma paciência ali de sentar, de estudar a palavra, de ficar meditando naquela palavra durante dias, de ficar degustando, de ficar fazendo anotações, de buscar em traduções diferentes, ou não tem aquela vontade de buscar uma leitura. Ou então nós vemos aqueles que não querem passar um tempo com Deus, não conseguem ficar 5 minutos na presença de Deus orando, não conseguem conversar com Deus, não conseguem falar nada com Deus. Só quer as coisas prontas. Só quer o leitinho na boca, não quer ter o tempo para preparar as coisas. Tudo que cresce, tudo que... Se você quer que a sua vida ministerial cresça, a sua vida espiritual cresça, a sua vida intelectual cresça, a sua vida emocional cresça, a sua vida financeira cresça, tudo vai ter que ter um sacrifício, tudo vai ter que ter um aprofundamento. Você vai ter que aprender a deixar a Netflix de lado um pouco, você vai ter que aprender a deixar um tempo nas redes sociais de lado um pouco. Eu estava vendo uma pesquisa aí, é um absurdo o tanto de tempo que o brasileiro passa nas redes sociais, só vendo coisa engraçada, só vendo meme, só dando risada. Então o que acontece? Nós passamos, sei lá, acho que é mais de 6 horas que nós passamos nas redes sociais, só vendo coisas engraçadas. Nós não temos... perdemos o sentido daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vale. Perdemos o sentido do propósito para o qual nós fomos colocados aqui nessa terra. Perdemos o sentido do que é ser igreja de verdade. Perdemos o sentido do que é fazer a diferença no mundo, do que é ser luz do mundo e sal da terra. Nós perdemos a noção dessas coisas, perdemos a noção do discipulado dentro da igreja. Perdemos a noção do ensino, perdemos a noção do tempo que nós sabemos ser investido. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos e o que acontece?
mas é sempre baseado quase no mesmo, eles são sempre linkados, são sempre ligados um com o outro. Por quê? Porque no final das contas a gente fala sobre remir o tempo, sobre você aproveitar o tempo, sobre discipulado, sobre leitura, sobre o tempo que nós estamos ficando dentro de casa, para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Mas o que acontece? O problema é que não adianta só nós ficarmos dentro de casa. Se nós não soubermos aproveitar esse tempo, nós temos que entender que está na hora de a gente começar a instruir os nossos filhos. Não adianta você querer cobrar uma coisa do seu filho, sendo que seu filho não está vendo em você. Não adianta você cobrar do seu filho que ele ensine, que ele estude, se ele não vê você estudando. Não adianta você cobrar do seu filho que ele leia a Bíblia, que ele faça a diferença, se ele não vê isso na sua vida. Não adianta você cobrar do seu filho uma vida de oração, se ele não vai ver você orando. Está acontecendo algo agora. As crianças estão ficando em casa e elas estão tendo aulas online. E os pais estão tendo que ajudar. Você não sabe a briga que isso está acontecendo dentro das casas. Quer dizer, você sabe, se você tem filho, você sabe. E aí o que acontece? Muitos pais não têm paciência para ensinar os filhos, para sentar com os filhos, para explicar para os filhos. Já joga a toalha, fala, eu não conheço isso aí, eu não sei disso daí, mas não tem coragem de pegar e fazer uma pesquisa junto com o filho para tentar entender aquilo junto com o filho. Por quê? Porque é algo que dá trabalho. Aprofundamento dá trabalho. Ele cansa. Às vezes você vai pegar, a gente, como eu falei, a gente vive uma geração rasa, onde a gente vive a geração do meme, a geração das coisas engraçadas, a geração do entretenimento. Nós só buscamos aquilo que é mais fácil pra gente, aquilo que nos dá prazer instantâneo. Só que nisso aí nós estamos ficando uma geração de quê? Uma geração de pessoas que não fazem diferença, geração de pessoas que não crescem, geração até de pessoas que têm até um conhecimento, mas não se aprofundam em nada. A pessoa que só consegue contar 1, 2, 3, passou do 3 já começa a ficar mais difícil para ela. Por quê? Porque já vai ser escadas para um aprofundamento. A gente está numa geração que a gente vai pegar e vai mandar um áudio, se o áudio passa de 3 minutos a pessoa já não escuta, porque ela não tem paciência para escutar. Na verdade, isso acontece comigo, acontece com você, por quê? Porque nós estamos sem paciência nenhuma. Então, que a gente possa entender o valor, realmente o valor do aprofundamento. Entender, a gente tem que ter uma vida de reflexão, por que Deus nos colocou aqui, o que Deus espera de nós. Deus ele espera que nós venhamos ser cada dia, que nós venhamos alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo. E isso quer uma dedicação. Você foi salvo não simplesmente só para ser salvo, mas para você entrar no reino dos céus e você servir ao Deus vivo. E isso vai demandar tudo da sua vida, vai demandar tempo. E não é só dinheiro não, filho. Dinheiro é pouco. Deus ele quer a sua vida. Deus ele quer o seu tempo. Deus ele quer o que você aprenda a investir tempo nele, naquilo que realmente importa. E eu não estou falando que você tem que ser um bitoladão, não. Volta a falar, não é religiosidade, não. Você tem que ter o seu tempo de lazer, você tem que ter o seu tempo de assistir um filme, você tem que ter seu tempo com os seus amigos para você dar uma risada, você tem que ter seu tempo com a sua família, você dar um rolê com a sua família, tem que ter o seu tempo de você sentar na frente de uma TV, assistir um filme, dar risada. Tem sim, mas a vida não é só isso. A vida não é só isso, a vida não é só trabalhar e depois ficar dando risada, vendo coisas engraçadas. A vida também tem o nosso tempo de reflexão, o nosso tempo de estudo, o nosso tempo de aprofundamento, o nosso tempo do nosso devocional com Deus, acordar todos os dias de manhã, fazer a nossa oração, gastar ali nossos 20, 30, 40, 1 hora com Deus de manhã, fazendo uma leitura, colocando um caderno do lado, assistir pregações de pessoas relevantes, perguntar para os seus pastores que livro é bom para eu poder estar lendo, sentar com seus filhos, principalmente pai, você aí que é pai, sente com seus filhos, o ensino tem que partir de você. Então o que acontece? Sente com seus filhos, explique com seus filhos, converse com seus filhos, senta, leia a Bíblia junto com eles, se prepare também para você falar com eles e principalmente procure viver aquilo para que seus filhos possam enxergar na sua vida o Deus que você fala. A nossa geração ela tem tudo para fazer a diferença. Tudo, 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 tudo.
Ensine seus filhos a baixar um aplicativo bíblico. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler. Bota um áudio. Mas escute a palavra de Deus. Reflita na palavra de Deus. E eu vou falar, cara, nem tudo que é certo quer dizer que você vai gostar. Nem tudo que Deus mandar você fazer quer dizer que você vai ter prazer de fazer. Aí que vem a verdadeira obediência. Você é servo de Deus? Você é filho de Deus? Você aceitou Jesus? Você levantou a mão para o Senhor Jesus e aceitou Ele publicamente, como fala em Mateus 10? Então, você deu a sua vida para Ele. Ele te ama? Sim. Mas Ele quer o seu crescimento. O problema é o seguinte, é que eu estava conversando, acho que foi ontem, que eu estava conversando com meus irmãos. Nós viemos de uma vida, muitas vezes, quem não nasceu dentro da igreja, quem não nasceu dentro do corpo de Cristo, quem aceitou Jesus depois ali de uma caminhada, de um passado que teve, e o que acontece? A pessoa ela chega diante de Deus e ela tem um passado, e aí o que acontece? Ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela consegue ser liberta desse passado, seja do crime, seja do tráfico, seja do roubo, seja da traição, seja da pornografia, seja da mentira, seja do roubo, seja lá o que for. Aí ela entra diante de Deus, ela se liberta daquelas coisas. E ela acha que está bom. Um dia, quando eu discipulava umas pessoas lá em Praia Grande, e eu tenho um rapaz que eu prezo muito a vida dele, a gente tem muita amizade, e até pela minha grande amizade com ele eu vou preservar o nome dele. Mas um dia eu fui na casa dele e eu tentava explicar para ele. Ele foi um cara que ele veio do crime, ele tomou bala, ele era usuário de droga, andava ali na promiscuidade, na prostituição e tal. E ele, um certo dia, ele teve um encontro com Cristo, começou a ir para a igreja e ele foi liberto do cigarro, da droga, saiu do crime, como virou trabalhador, virou um cara honesto, glória a Deus, conseguiu abrir um comércio. E para ele achou que estava bom, que já era, ali para ele já tinha chegado no ápice dele. E aí eu cheguei nele e falei, camarada, um dia eu fui na casa dele, eu tentava explicar as coisas para ele, ele não entendia. E aí um dia, de uma forma bem prática, eu falei para ele assim, ó, encosta aí na sua parede aí, mano. Aí ele ficou encostado na parede dele, eu falei, me dá um lápis. Primeiro, aí eu falei pro pessoal que tava na casa aí, me arranja um lápis aí, mano. Aí o pessoal me deu o lápis e eu falei, ó, camarada, é o seguinte, eu vou riscar sua parede aqui. E aí ele encostou na parede, eu falei, fica de pé na parede. Aí eu risquei bem no topo da cabeça dele, assim, né? Aí eu falei assim, tá vendo isso aqui? Aí eu falei assim, isso aqui é a sua altura. Só que eu falei pra ele assim, imagina como se Deus te... Aí eu fiz um risco assim, um metro pra cima dele. Aí eu falei assim, Deus ele quer te levar até lá em cima ali, ó. Só que o problema é que você se contentou com isso aqui. Você não está experimentando a plenitude de Deus porque você se contentou. Você acha que é só isso daqui. Isso aqui tá bom. Ah, Deus me libertou disso, tá beleza. Mas não, Deus ele quer mais da gente. Deus ele não só quer salvar você e transformar você, mas ele quer usar a sua vida para você fazer diferença na vida de outras pessoas. Mas para isso você não pode fazer de qualquer jeito. É lindo quando nós vivemos do testemunho. É muito legal. Eu vejo, poxa, o pessoal da minha equipe, quando eu vejo, se eu pegar o Mazinho, ele tem testemunho com crime. Se eu pegar o Ricardinho, ele tem testemunho com problema de dependência química. Se eu pegar a Alessandra, ela tem testemunho com problema de trauma. Se eu pegar o Dean, ele tem testemunho, o pastor Dean, ele tem testemunho com problemas de promiscuidade. Se eu pegar a minha vida, eu tenho problema com religiosidade e com depressão. Então o que acontece? Todos nós temos testemunho, mas Deus ele quer mais da gente. Não adianta a gente viver de uma nostalgia, só falando aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. É como Deus fala lá em Isaías 43, que ele falou para o povo de Israel. O povo de Israel, sei lá, já fazia acho que 1000 anos que tinha acontecido a abertura do Mar Vermelho e eles só ficavam falando daquele milagre do Mar Vermelho. Aí Deus chegou e falou assim, ó cara, seguinte, né, rapaziada, eu tenho coisas novas para vocês, bora crescer,
Bora avançar. Esquece um pouco isso aí que aconteceu, beleza, foi legal, passou, firmeza total, tudo mais. Eu tenho outras coisas para vocês. Nós temos que continuar numa crescente. Nós não podemos nos contentar com tão pouco, sendo que Deus tem muitas coisas para nós. Só que a gente tem que, volta a falar, a gente tem que dar valor para isso. Porque quando você consegue enxergar o verdadeiro valor daquilo, você vai se aprofundar. Aí os sacrifícios vão começar a valer a pena na sua vida. Você vai entender por que você está se sacrificando. Essa é a grande questão. A geração de hoje ela tem que entender e valorizar aquilo que Deus quer dela. Que aí sim ela vai começar a se aprofundar e vai conseguir fazer a diferença nessa nação. O Brasil ele é do Senhor Jesus Cristo, mas Deus ele quer agir no Brasil através de nós. Nós somos as pessoas do próximo avivamento. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que aprender a sacrificar. Nós temos que aprender a se aprofundar para que a gente venha fazer diferença nesse Brasil. E o Brasil verdadeiramente venha a ser do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Se gostou, se curtiu, se gostou, se achou firmeza ao que eu falei para vocês aí, curte a nossa página, dá um like aí, se inscreve nela aí, compartilha com outras pessoas, em nome de Jesus. Nós somos a geração que Deus está esperando para que venha acontecer um grande avivamento aqui nesse país. Amém? Deus abençoe. Até mais, meus queridos. A paz. Tchau, tchau.